Fala, crianças, tudo bem com vocês? Aqui é a tia Bruna e hoje nós vamos continuar contando a história da vida de Jacó. Isso mesmo, mas tem um detalhe muito importante nessa história, vocês lembram? Jacó não se chamava mais assim. Vocês lembram que nome o Senhor tinha dado agora para ele? Israel, isso mesmo. Se você não assistiu essa história, volta lá na última história e depois vem aqui para conferir essa, porque está muito legal também. Então vamos lá, a história que a tia vai contar hoje está na Bíblia. Lembrando, crianças, que a Bíblia é 100% verdade. Nós podemos confiar em tudo que está nela. E a gente vai ler Gênesis capítulo 37, isso mesmo. E lá conta a história dos filhos de Jacó. Crianças, Jacó teve muitos filhos. Você chuta quantos? Quantos filhos você acha que Jacó teve? Se você falou 12 filhos, está certo. Jacó teve 12 filhos. Um dos seus filhos se chamava José. José era um homem muito bom e ele também servia, era temente a Deus. E seu pai, por ter tido ele na velhice, gostava muito dele. Então Jacó deu uma túnica de presente para ele. E então seus irmãos, crianças, vocês lembram? Jacó tinha mais 11 filhos. E os irmãos então de José ficaram com muita inveja e perceberam que o pai gostava muito do filho e deu a túnica só para ele. Então, crianças, os irmãos dele começaram a odiá-lo. E teve uma noite que José teve um sonho, então ele contou esse sonho para seus irmãos. Naquela época, Deus usava muito José e falava muito através dos seus sonhos. E no sonho, Deus falou que José ia governar sobre seus irmãos e sobre seu pai. Então, os irmãos ficaram com mais ódio dele ainda. Então, certo dia, seus irmãos foi pastorear, eles cuidavam de um rebanho bem longe dali. E aí seu pai chamou José, que não tinha ido, e falou: José, eu quero que você vá até lá onde estão seus irmãos e você veja se está tudo bem, se eles estão fazendo tudo correto. Mas aí, crianças, vocês não sabem. Quando José estava chegando ali, seus irmãos logo viram ele e falaram assim: olha lá, José já está chegando. Aposto que ele vai contar tudo de errado que a gente está fazendo para nosso pai. Crianças, infelizmente, os irmãos de José faziam muitas coisas erradas. Então, quando José estava se aproximando, eles tiveram uma ideia. Eles pensaram em matar José. Mas aí um dos irmãos falaram: não é bom que a gente fique com isso em nossas mãos, a morte dele. Então, eles tiveram outra ideia. Ali tinha um poço e eles jogaram José dentro daquele poço. Arrancaram as suas roupas, arrancaram aquela túnica que ele tinha ganhado de presente do seu pai. E ali, deixou ele ali naquele poço fundo, sem água, sem comida. Olha que coisa triste fizeram com José. Então ele ficou ali e os seus irmãos os venderam como escravo. E ali José foi vendido para Potifar como um escravo. Agora ele ia ter que servir aquele homem. Quando os irmãos voltaram para casa, vocês lembram que eles estavam longe pastoreando o rebanho? Então quando eles voltaram para casa, eles falaram para o seu pai que José não estava lá. Então seu pai ficou preocupado, ficou procurando o seu filho. Então eles fizeram outra coisa terrível. Eles pegaram a túnica de José. Lembra aquela túnica que ele tinha ganhado e eles tinham arrancado de José? Então, eles mataram o animal e sujaram aquela túnica com sangue. Então, chegaram até seu pai e mentiram e enganaram ele, falando assim: olha, pai, o que encontramos. Certamente, José morreu. Algum animal pegou ele, rasgou e tá aqui a prova. A sua túnica está cheia de sangue de animal. Então, criança, Jacó ficou muito triste, ele amava muito o seu filho. E por dias ele chorou e ele ficou em grande tristeza por aquilo que tinha acontecido com seu filho. E José, então, agora era escravo de Potifar. Então, crianças, olha que coisa terrível. Olha o que os irmãos fizeram com ele. Crianças, o Senhor quer que a gente ame a nossa família. Então, demonstre o quanto você ama seu pai, sua mãe, se você tiver irmãos, ou em qualquer lugar que a gente vai. Nós não podemos ser igual aos irmãos de José. Nós temos que ser pessoas que amam, que servem a Deus, que amam a nossa família, que respeitam nosso pai e a nossa mãe, que obedece. Deus quer que a gente seja filhos obedientes, assim como José era o seu pai e o agradava muito. Nós temos que agradar aos nossos pais, a nossa mãe, nossos irmãos. Em todo lugar que nós vamos, nós temos que viver em amor e em harmonia. É isso que o Senhor espera de nós. Combinado? Nós vamos continuar contando essa história de José e você vai ver o que aconteceu com ele. Ainda muita coisa legal vai acontecer. Combinado? Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau!